Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. Eu estou compartilhando parte da palavra do Senhor com o tema Andando nos Passos de Jesus. Eu estou embasando essas mensagens no texto intitulado como Sermão do Monte. E hoje eu quero deixar mais uma porção com você. Antes, porém, eu quero convidar você a estar conosco em uma de nossas igrejas. Todas as terças-feiras, 19h30, nós reunimos no culto de oração. Na quarta-feira também, culto de oração às 15 horas. Você que precisa de oração, esteja conosco. Nós queremos ter a honra de poder te ajudar em oração. No sábado às 19h30 nós temos o culto de adoração a Deus e no domingo em 3 horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino das Sagradas Escrituras, às 17 e às 19 são cultos de celebrações ao nosso Deus. Fica aí o nosso convite, é sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu estou compartilhando a palavra com o título Andando nos Passos de Jesus. E esse tema eu estou compartilhando parte do texto que encontra em Mateus, o chamado Sermão do Monte. E hoje, na sequência, eu quero ler a partir do verso 21 do capítulo 5, que eu vou estar falando sobre como Jesus interpreta, deu um ressignificado para a lei mosaica, quando naquele tempo e ainda hoje as pessoas torcem, interpretam errado e eles, segundo as suas conveniências, e Jesus, ele usa esse momento para abrir o entendimento daqueles que verdadeiramente querem andar nos passos do Messias, o prometido. Ouça bem o que irei ler. Ouviste o que 5:21. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás? Quem matar está sujeito ao julgamento? Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quando proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Nós conhecemos a lei mosaica precisamente em Êxodo 20. Este é um dos mandamentos sobre a questão do homicídio. Naquele tempo era olho por olho, dente por dente. E Jesus, então, ele vem ensinando para os seus seguidores que com ele era muito mais profundo o ensinamento que ele estava deixando. E muitas pessoas hoje, a pretexto, segundo as suas conveniências, eles falam assim, não, nós estamos no tempo da graça. Hoje não é como antigamente. Realmente não é, porque naquele tempo, qualquer ato que era classificado na lei como um ilícito, ele era executado sumariamente. Hoje, quando nós pecamos, o Senhor dá tempo para que nós arrependemos. Para alguns, porque a pessoa pode cometer um pecado e não arrepender, e ele pode ser chamado para a glória celestial. Não deu tempo. E por isso que a palavra também, em outros locais, vai dizer o seguinte: se hoje a palavra da fé, a palavra de arrependimento, você deve converter, arrepender. Então o Senhor, ele diz o seguinte: olha, na lei é assim, agora, com vocês, a intenção do coração que vai ser julgado, não é o ato em si. E ele, em certa feita, ele falou assim, é do coração que procedes os maus desígnios, o homicídio, o adultério, a prostituição, todo tipo de mal procede do coração. Está escrito em Mateus 15.
Então, Jesus ele vai na raiz e não no ato em si. As motivações são julgadas. E ele diz o seguinte: olha, se você, hoje, por exemplo, é até tipificado no Código Civil brasileiro essa questão do bullying. Jesus já falou sobre o bullying aqui, eu vou ler novamente. Se você chamou de tolo, está sujeito ao inferno do fogo. Eu estou lendo no verso 22. Então Jesus já falou: se você chama a pessoa, picha a pessoa, coloca um apelido pejorativo, você está sujeito, você já pecou. A pessoa que maquinou o mal, ainda que ele não tenha consumado o ato. Vê a seriedade? A lei é mais rígida ou a graça é mais rígida? Mas Jesus não falou sobre isso, só sobre isso. Ele fala sobre a questão do adultério. Eu vou agora para esse outro pecado que também está lá no Código, no decálogo de Moisés, dos 10 mandamentos. No verso 27, ouviste o que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Olha que seriedade. Essa pena aqui, no antigo pacto, quem a cometesse, ele recebia penalidade de apedrejamento. E Jesus falou assim: olha, mas acontece que se você olhar para uma pessoa, isso aqui no sentido genérico, tanto homem quanto mulher, você olhou, e aí entra aquela questão dessas pessoas que estão mergulhadas em coisas, nesses filmes pornográficos, uma imundície, uma sujeira tremenda, e a pessoa assim: não, isso não tem problema. Se você desejou, com que intenção a pessoa foi cá andando por esses caminhos? Esse é o caminho que Jesus ensinou? Se nós estamos falando aqui andando nos passos de Jesus, uma pessoa assim, você precisa de imaginar, você que está me assistindo, imagina uma irmã sua, você estaria vendo aquilo se fosse uma irmã sua? Se fosse uma filha sua? Se fosse alguém chegado, qual é o prazer que você teria, meu querido? E eu desafio você, todas as vezes que você que está sendo tentado, é possível que você está sendo tentado, você imaginar a sua irmã no corpo de uma mulher desta. Pensa na seriedade. E sem contar que a sua alma receberá a condenação eterna, que Jesus falou sobre isso. E ele diz assim: só no ato de olhar, desejando. Ele não está falando assim, olhar, você pode olhar para as pessoas. Eu conheci uma pessoa que certa vez eu fui na igreja com ele, e lá no sul de Minas. E nesse dia foi uma moça muito bonita cantar. E ele ficou de cabeça baixa o tempo assim, e eu estranhei. E ele ficou, e depois, eu não sei o que ele estava pensando, mas depois ele caiu em adultério. E eu acredito que ele estava numa situação muito difícil de ver aquilo, nem poder contemplar a criação de Deus. Não tem problema você olhar para uma moça, olhar para uma mulher e ver nela beleza, não há mal algum. Mas Jesus está falando da intenção, Você vê uma pessoa do sexo oposto e já, às vezes ela está bem vestida, mas você vai despir ela da sua mente, no seu coração. Isso que Jesus está falando, olha, para essa pessoa, ele já cometeu o ato de adultério. E por fim aqui, eu quero falar sobre o juramento.
Também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo que de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos pés, e nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar branco um fio branco ou preto. Seja, porém, a sua palavra sim, sim, não, não, e o que disso passar vem do diabo, vem do maligno. Eu não sei se você já conviveu com pessoas mentirosas, mas ela fala duas palavras: é verdade, é verdade. E por que ela fala isso? Porque ela se sente tão insegura das pessoas não acreditar. Aí ela jura pela mãe, jura pelo pai, jura por Deus, e para que as pessoas venham acreditar. E Jesus, ele fala que esse tipo de coisa é contrário aos princípios. Você não deve jurar por nada. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso procede do maligno. E hoje existe muito isso no meio cristão. As pessoas dirigem a palavra intitulada como profética e eles ficam insistindo para a pessoa: você acredita? Você acredita? Ora, isso é maior tolice, porque se Deus estiver falando comigo alguma coisa, se eu acreditar ou não acreditar, vai acontecer. Mas a pessoa está querendo fazer valer a sua palavra. E nós precisamos de ter cuidado. Sabe, porque aquele que anda nos passos de Jesus, ele deve falar a palavra. Eu estou pregando aqui. A pregação é como um conselho. Se as pessoas acreditarem, aleluia. Se não acreditar, misericórdia. Mas eu não tenho que ficar sofrendo por isso. Eu estou encarregado de proclamar aquilo que a mim foi encarregado. Mas fora disso, eu não sou responsável pela decisão que a pessoa vai tomar. Então, você, querido, andar nos passos de Jesus, seja de uma só palavra, não seja de palavra dobre. Cuidado com as palavras, não jure por nada, porque nós não podemos e não conhecemos amanhã. Como eu posso fazer juramento, sendo que eu não tenho domínio sobre o dia da manhã? Então, eu quero convidar você a orar para que Deus nos dê sabedoria. E andar na sabedoria é andar nos passos de Jesus. Não é jurando, fazendo promessa, não é adulterando, não é matando as pessoas no coração. Bendito Deus e Pai, todos esses ensinamentos têm um significado muito importante para nós. Mas se não obedecermos, torna vão, inútil, todo o conhecimento que chega até nós. E como discípulos de Jesus, queremos internalizar esses ensinamentos e que eles sejam verdade em nós, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Nós almejamos ser imitadores de Cristo como filhos amados, e com a tua ajuda, cremos que podemos revelar a tua glória aqui nessa baixa terra, através das nossas ações e da nossa conduta diante dos homens. Oramos a ti, pedindo, suplicando a tua graça, em o nome daquele que vive e reina, o nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.